Algumas histórias de terror parecem apenas lendas, até que alguém decide contar como elas realmente aconteceram. As histórias que você vai ouvir agora são relatos enviados por pessoas comuns que passaram por experiências difíceis de explicar. Antes de começarmos, já se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma nova história. E se você já viveu algo estranho ou assustador, pode contar nos comentários ou enviar sua história para o e-mail que está na descrição. Quem sabe o seu relato não aparece em um próximo vídeo aqui no canal. Agora apague as luzes, aumente o volume e prepare-se para ouvir histórias que talvez nunca devessem ser contadas. Eu dei match com ela no fim da noite. Perfil normal. Fotos bonitas. Nada fora do comum. A conversa foi rápida, direta, estranha, mas nada absurdo. Marcamos de nos encontrar no dia seguinte. Eu desliguei o celular e fui dormir. Cansado, sem pensar muito. Mas no meio da madrugada, meu celular vibrou. Acordei confuso. Tela acesa. Notificação. Era dela. Uma mensagem. Um vídeo. Sem texto. Sem explicação. Meu corpo ainda estava pesado de sono. Mas algo me fez abrir. Cliquei. O vídeo começou. Escuro. Granulado. Como câmera de celular. Levou alguns segundos para eu entender. Era o meu quarto. Meu coração travou. A câmera estava parada, apontando para minha cama. E eu estava lá, dormindo, exatamente como eu estava naquele momento. Mesmo travesseiro, mesma posição, mesma roupa. Meu corpo inteiro gelou. Olhei ao redor. Quarto escuro. Silêncio total. Nada fora do lugar. Voltei para o vídeo. A imagem se aproximava devagar, como se alguém estivesse segurando o celular, caminhando lentamente até a cama. Minha respiração ficou pesada. O vídeo chegou bem perto. Perto demais. Dava para ver meu rosto, imóvel, dormindo. Mas então, algo mudou. No vídeo, eu abri os olhos, devagar. Mas eu ainda estava deitado ali, sem me mexer, sem acordar. Meu coração disparou. Eu olhei para mim mesmo, e eu não estava com os olhos abertos. Mas no vídeo, eu estava olhando direto para a cama. Eu marquei com ela no fim da tarde. Lugar público. Café tranquilo. Nada fora do comum. Mas desde o caminho, eu já estava estranho. Uma sensação de déjà vu. Como se aquilo já tivesse acontecido. Cheguei. Respirei fundo. Entrei. O ambiente estava cheio. Normal. Mas quando olhei para o fundo, eu congelei. Ela estava lá, sentada. Exatamente como nas fotos. Mas não era isso que me assustou. Era quem estava com ela. Tinha um cara sentado na minha frente, de costas para mim. Mesma roupa, mesmo corte de cabelo, mesma postura. Meu corpo travou. Fiquei parado na entrada, tentando entender. Até ele se mexer. Levantou a mão, passou no rosto. E eu senti. Era eu. Exatamente eu. Sem diferença. Sem erro. Meu coração começou a bater forte. Minha respiração ficou irregular. Mas ninguém parecia notar. Ninguém reagia. Era como se aquilo fosse normal. Eu dei alguns passos. Sem perceber. Me aproximei. E quanto mais eu chegava perto, mais certeza eu tinha. Era eu. Sentado ali. Conversando com ela. Mas o mais estranho é que eles não estavam falando, só se olhando, em silêncio, como se já soubessem tudo. Eu parei atrás deles, sem coragem de ir mais perto. Foi quando a versão de mim sentado
Virou a cabeça, bem devagar, na minha direção, sem virar o corpo, só o rosto, direto para mim. Meu sangue gelou, porque ele sorriu. Um sorriso leve, como se estivesse me reconhecendo, como se já soubesse que eu estaria ali. Naquele momento, ela também olhou, mas não para mim. Ela continuou olhando para ele, como se eu não existisse, como se só existisse aquele outro. Eu dei um passo para trás, depois outro, sem conseguir desviar o olhar. E então, a versão de mim levantou, calma, sem pressa, e começou a andar na minha direção. Meu corpo travou. Eu não consegui me mexer. Ele passou por mim, muito perto, perto demais. E quando passou, eu senti, como se algo tivesse sido puxado de dentro de mim. Um vazio, um peso, algo errado. Eu saí dali, sem olhar para trás. Eu não costumo aceitar ir direto para a casa de alguém, mas com ela foi diferente. Tudo parecia normal demais. Confiança rápida, conexão estranha, como se eu já conhecesse ela, sem nunca ter visto antes. Chegamos na casa. Rua tranquila, sem movimento. Ela abriu a porta, me deixou entrar e fechou atrás de mim. Naquele momento, eu senti algo errado. O ar era pesado, parado, como se aquele lugar não fosse usado há muito tempo. Olhei ao redor. Sala simples, pouca luz, mas tinha algo nas paredes. Quadros, muitos quadros. Eu me aproximei. E quando vi, meu corpo travou. Eram fotos minhas, várias, espalhadas por toda a parede, em diferentes momentos, diferentes dias, diferentes roupas. Algumas muito antigas, outras recentes, recentes demais. Fotos minhas andando na rua, entrando em casa, sentado no carro, até dentro do meu quarto. Meu coração disparou, minha respiração falhou. Eu não conseguia entender. Aquilo não fazia sentido. Eu nunca tinha visto ela antes. Nunca. Virei devagar. Olhei para ela. Ela estava parada, me observando, sem expressão, como se estivesse esperando minha reação, como se aquilo fosse normal. Voltei a olhar para as fotos. Uma delas me fez congelar. Era eu, naquele exato momento, naquela mesma casa, de costas, olhando a parede, como eu estava agora. Meu corpo inteiro gelou. Eu me virei rápido. Ela continuava no mesmo lugar, imóvel, mas a sensação era de que eu não estava sozinho. Olhei de novo para a foto e algo tinha mudado. Na imagem, eu não estava mais sozinho. Tinha alguém atrás de mim, muito próximo, quase encostando, mas eu não sentia ninguém ali. Virei devagar. Nada. Mas quando olhei de volta, a foto tinha mudado de novo. A figura atrás de mim estava mais perto, muito mais perto. Meu coração disparou. Eu dei um passo para trás. E foi quando percebi. As outras fotos também estavam mudando. Todas, lentamente, como se estivessem sendo atualizadas, mostrando. Eu dei match com ela tarde da noite. Perfil simples, fotos normais. Nada chamava a atenção, mas tinha algo estranho. Eu não conseguia lembrar do rosto dela direito, mesmo olhando várias vezes, como se minha mente não conseguisse fixar. Ainda assim, marcamos de nos encontrar. Lugar iluminado, sem risco. Quando cheguei, ela já estava lá, sentada,
exatamente como nas fotos. Ou pelo menos, parecia. Eu sentei, observei melhor. E naquele momento, tudo parecia normal. Mas conforme o tempo passava, algo começou a incomodar. Eu piscava e o rosto dela parecia diferente, muito sutil, quase imperceptível. Mas não era o mesmo. Primeiro, os olhos, levemente mais fundos. Depois, o sorriso, um pouco mais longo. Depois, o formato do rosto, mudando, devagar, como se estivesse sendo ajustado. Meu coração começou a acelerar. Eu tentei focar, olhar fixo, sem piscar. E foi aí que piorou. Quanto mais eu evitava piscar, mais estranho ficava. O rosto dela não parava de mudar, lentamente, se transformando, como se não conseguisse manter uma forma, como se estivesse tentando ser alguma coisa. Minha respiração ficou pesada. Eu quis olhar para outro lado, mas não consegui. Era como se algo me prendesse, me obrigasse a observar. E então, por um segundo, eu pisquei. E quando abri os olhos, não era mais o mesmo rosto. Era algo errado. Os olhos não estavam alinhados. A boca aberta demais. O rosto esticado, incompleto, como se estivesse falhando, como se não fosse humano. Meu corpo inteiro gelou. Eu levantei na hora, afastei, mas ela não reagiu, não se moveu, só continuou me olhando, com aquele rosto quebrado. Eu saí do lugar, sem olhar para trás, sem parar. Mas o pior não foi isso, porque naquela noite, em casa, fui me olhar no espelho. E por um segundo, bem rápido, quando eu pisquei, eu vi. Meu rosto não era mais o mesmo. Como se estivesse tentando mudar também. Eu dei match com ela sem pensar muito. Perfil simples. Poucas fotos. Descrição estranha, mas nada que chamasse tanta atenção. Marcamos rápido, sem muita conversa, sem enrolação. O encontro foi em um lugar vazio. Fim de tarde. Quase ninguém por perto. Ela já estava lá, sentada, me esperando. Quando cheguei, senti algo errado. Não era medo. Era familiaridade. Como se eu já tivesse visto aquilo antes. Mas não fazia sentido. Eu nunca tinha encontrado ela. Nunca. Sentei. Observei melhor. E foi aí que percebi. Ela não estava me olhando como alguém que acabou de conhecer. Ela estava me olhando como alguém que já sabia exatamente quem eu era. Cada detalhe, cada movimento, como se estivesse me reconhecendo e não conhecendo. O tempo passou estranho, silencioso, pesado. Eu tentei ignorar, mas não consegui, porque quanto mais eu ficava ali, mais aquela sensação aumentava, como se eu estivesse atrasado, como se aquilo já tivesse acontecido e eu estivesse chegando depois. Foi quando algo mudou. Eu olhei ao redor e o ambiente parecia repetido. As mesmas pessoas passando, os mesmos movimentos, tudo igual, como um ciclo. Meu coração começou a acelerar. Eu voltei a olhar para ela. E naquele momento, eu senti como se algo estivesse fora de lugar. Muito fora. Porque o olhar dela não era para mim. Era para algo em mim. Como se estivesse procurando alguma coisa. Algo que não estava ali. Ou que ainda não existia. Eu me levantei. Sem pensar.
Só queria sair. Mas quando dei o primeiro passo, o ambiente travou. Silêncio absoluto. Sem movimento. Sem som. Tudo parado. E só ela ainda ali. Me olhando. Imóvel. E então, eu entendi. A sensação que eu tive desde o começo. Aquilo não era um encontro. Era um erro. Eu não deveria estar ali. Eu não deveria existir ali. Eu voltei para casa sem entender. Sem conseguir explicar. Mas desde aquele dia, tem algo que não sai da minha cabeça. Porque às vezes, eu tenho a sensação de que estou... Eu dei match com ela no meio da noite. Nada diferente. Marcamos rápido. Encontro simples. Um bar pequeno. Pouca gente. Ambiente normal. Mas assim que cheguei, senti algo estranho. Como se eu já estivesse ali antes. Ignorei. Sentei. Olhei ao redor. Tudo parecia comum. Mas a sensação não passava. O tempo começou a correr estranho. Lento demais. Silencioso demais. Demais. Eu não conseguia lembrar direito do que estava acontecendo. Como se algo estivesse falhando. Até que percebi. Eu já tinha feito aquilo. Eu já tinha entrado. Já tinha sentado. Já tinha olhado aquele mesmo lugar. Meu coração acelerou. Eu levantei. Fui até a porta. Saí. Respirei fundo. Mas quando olhei em volta, eu estava de novo dentro do bar. Sentado. Na mesma posição. Meu corpo travou. Olhei minhas mãos. Mesma roupa. Mesmo lugar. Tudo igual. Eu tentei levantar. De novo. Fui até a porta. Abri. Saí. E novamente, o mesmo. O mesmo bar. O mesmo lugar. O mesmo início. Meu coração disparou. Minha respiração falhou. Eu comecei a tentar sair rápido. Sem pensar. Mas não adiantava. Sempre voltava. Sempre no mesmo ponto. Sempre igual. Até perceber algo pior. A cada repetição, ela estava mais perto. No começo, estava longe. Sentada em outra mesa. Depois, mais próxima. Depois, olhando direto para mim. E a cada vez, o rosto dela ficava mais estranho. Mais vazio. Mais errado. Como se estivesse se aproximando de propósito. Meu corpo entrou em desespero. Eu tentei gritar. Correr. Mas nada mudava. Sempre o mesmo lugar. Sempre o mesmo início. Até que, em uma das vezes, eu não consegui mais levantar. Meu corpo não respondeu. Eu fiquei sentado, móvel. E ela finalmente chegou. Parou na minha frente. Muito perto. Perto demais. Eu não conseguia ver o rosto direito. Como se não tivesse forma. Como se estivesse incompleto. E então, tudo ficou escuro. Eu acordei em casa, na minha cama, suando, respiração pesada. Mas com uma certeza. Aquilo não acabou. Porque às vezes, quando entro em algum lugar, eu sinto que já estou lá, sentado, esperando, preso naquele mesmo momento. E que uma hora eu não vou conseguir sair de novo. Eu não costumo trazer alguém para casa no primeiro encontro, mas com ela tudo aconteceu rápido, natural demais, fácil demais, como se já tivesse acontecido antes. A gente foi direto, sem pensar muito. Quando cheguei em casa com ela, o ambiente parecia estranho, familiar, mas ao mesmo tempo pesado. Ignorei. Tentei agir normalmente. A noite passou. Tudo aparentemente normal.
até eu apagar, sem perceber. Acordei no meio da madrugada, sem motivo, silêncio absoluto, mas algo estava errado. Eu sentia o ar diferente, mais denso, mais frio. E então eu vi. Ela estava em pé, do lado da cama, me olhando, móvel, sem expressão. Aquilo já me deixou estranho. Mas o pior veio depois, porque eu virei um pouco o rosto e vi outra. Outra igual, do outro lado. Mesma aparência, mesma roupa, mesmo tudo. Meu corpo travou. Minha respiração ficou irregular. Eu não conseguia me mexer. Só olhar. As duas estavam ali, paradas, me observando, sem piscar, sem reagir, sem fazer nenhum som. O tempo parecia travado. Eu não sabia quanto tempo fiquei assim, preso, sem conseguir reagir, até perceber algo pior. As duas não estavam sincronizadas. Os movimentos eram levemente diferentes. Uma piscava, a outra não. Uma inclinava a cabeça, a outra permanecia imóvel, como se fossem duas versões. Meu coração começou a disparar. E então, uma delas começou a se aproximar, lenta, sem fazer barulho, enquanto a outra continuava parada, me observando. Eu tentei reagir, mas não consegui. Meu corpo não respondia. A que se aproximava parou bem perto, muito perto, perto demais. E quando inclinou o rosto, eu percebi. Aquilo não era exatamente igual. Era quase, mas não perfeito. Como se fosse uma cópia, mal feita. E então, tudo apagou. Quando acordei, o quarto estava vazio. Silêncio total. Nenhum sinal dela. Nenhum sinal de ninguém. Mas tem uma coisa que eu não consigo esquecer. Porque desde aquele dia, às vezes, quando estou sozinho, eu sinto. Eu dei match com ela de madrugada. Nada diferente. Fotos normais. Perfil simples. Mas tinha algo estranho. As fotos pareciam recentes demais. Como se tivessem sido tiradas no mesmo dia. Mesmo clima. Mesma luz. Ignorei. A conversa foi rápida. Direta. Sem enrolação. Marcamos de nos encontrar no dia seguinte. Mas antes disso, ela começou a me mandar fotos. Sem explicação. Sem texto. A primeira era de uma rua, vazia, no fim da tarde. Não reconheci. Achei estranho. Mas não liguei. Minutos depois, outra. Um prédio. Antigo. Porta aberta. Sem ninguém. A sensação começou a mudar. Algo não estava certo. E então veio a terceira. Eu congelei. Era à frente da minha casa. Exatamente igual. Mesma posição. Mesmo ângulo. Mas eu não tinha visto ninguém ali. Olhei pela janela. Nada. Rua vazia. Silêncio. Meu coração começou a acelerar. Peguei o celular. Voltei para a conversa. O perfil tinha sumido. Não existia mais. Nenhuma mensagem. Nenhum histórico. Nada. Só as fotos salvas. Meu corpo inteiro gelou. Eu tentei ignorar. Fingir que não era nada. Mas não consegui. Porque naquela noite, antes de dormir, recebi mais uma. Abre. Era um quarto, escuro, iluminado só pela luz da rua. Demorei alguns segundos, mas reconheci. Era o meu quarto. Do ângulo da porta. Meu coração disparou. Olhei para trás.
A porta estava fechada, trancada. Levantei devagar. Abri. Não tinha ninguém. Mas o ar estava frio, pesado, como se alguém tivesse acabado de sair. Voltei para o celular. A imagem ainda aberta. E então, ela mudou, sem eu tocar em nada, como se fosse atualizada. Agora, eu estava na foto, de costas, parado, olhando para a porta. Como eu estava naquele momento. Meu corpo travou. E então, a última imagem chegou. Preta, sem nada. Só uma frase. Você ainda não chegou. Desde aquele dia, eu evito sair de casa à noite. Porque às vezes, eu recebo fotos de lugares que eu ainda vou. E em todas elas, eu já estou lá. Eu dei match com ela sem expectativa. Perfil comum. Nada chamava atenção. Mas a conversa foi estranha desde o início. Rápida demais. Como se não precisasse acontecer. Marcamos de nos encontrar no mesmo dia. Lugar simples. Sem movimento. Quando cheguei, ela já estava lá. Sentada. Me esperando. Sem olhar ao redor. Sem distração. Como se soubesse exatamente quando eu chegaria. Sentei. E naquele momento, algo começou a me incomodar. Eu pensava em algo e segundos depois, ela já reagia. Antes mesmo de eu me mover. Antes mesmo de qualquer gesto. Era sutil, mas constante. Eu pensava em olhar para o lado e ela já estava olhando. Eu pensava em levantar e ela já se ajustava, como se estivesse um passo à frente. Meu coração começou a acelerar. Eu tentei ignorar, mas não consegui. Porque quanto mais eu tentava controlar, mais claro ficava. Ela não estava reagindo a mim. Ela estava reagindo ao que ainda nem tinha acontecido. O ambiente ficou pesado. Silencioso. Eu tentei sair. Levantei. Mas antes mesmo de dar o primeiro passo, ela já estava de pé. Na minha frente. Sem que eu tivesse visto ela se mover. Meu corpo travou. Eu não consegui reagir. Só observar. E então, eu pensei em correr. Mas antes mesmo de eu mexer o corpo, ela inclinou a cabeça. Como se já soubesse. Como se já tivesse visto aquilo acontecer. Eu dei um passo para trás. Confuso. Sem entender. E então percebi algo pior. Eu não estava decidindo nada. Tudo o que eu pensava já parecia repetido. Como se eu estivesse seguindo um roteiro. Como se já tivesse feito aquilo antes. E ela já tivesse visto todas as versões. Meu coração disparou. Eu tentei mudar. Fazer algo diferente. Qualquer coisa fora do padrão. Mas não consegui. Era como se meus pensamentos já não fossem meus. E então, pela primeira vez, ela se aproximou. Bem perto. Perto demais. E naquele momento, eu senti. Como se algo estivesse errado comigo. Como se eu estivesse atrasado. Deslocado. Como se eu não fosse o original. Eu saí dali. Sem entender. Sem olhar para trás. Mas desde aquele dia, tem algo que não sai da minha cabeça. Porque às vezes, antes de fazer qualquer coisa, eu sinto que já fiz. Eu dei match com ela sem expectativa. Perfil comum. Nada chamava atenção. Mas a conversa foi estranha desde o início. Rápida demais. Como se não precisasse acontecer. Marcamos de nos encontrar no mesmo dia. Lugar simples. Sem movimento. Quando cheguei,
Ela já estava lá, sentada, me esperando, sem olhar ao redor, sem distração, como se soubesse exatamente quando eu chegaria. Sentei. E naquele momento, algo começou a me incomodar. Eu pensava em algo e segundos depois, ela já reagia. Antes mesmo de eu me mover, antes mesmo de qualquer gesto. Era sutil, mas constante. Eu pensava em olhar para o lado e ela já estava olhando. Eu pensava em levantar e ela já se ajustava, como se estivesse um passo à frente. Meu coração começou a acelerar. Eu tentei ignorar, mas não consegui. Porque quanto mais eu tentava controlar, mais claro ficava. Ela não estava reagindo a mim. Ela estava reagindo ao que ainda nem tinha acontecido. O ambiente ficou pesado, silencioso. Eu tentei sair. Levantei. Mas antes mesmo de dar o primeiro passo, ela já estava de pé, na minha frente, sem que eu tivesse visto ela se mover. Meu corpo travou. Eu não consegui reagir, só observar. E então, eu pensei em correr. Mas antes mesmo de eu mexer o corpo, ela inclinou a cabeça, como se já soubesse, como se já tivesse visto aquilo acontecer. Eu dei um passo para trás, confuso, sem entender. E então percebi algo pior. Eu não estava decidindo nada. Tudo que eu pensava já parecia repetido. Como se eu estivesse seguindo um roteiro. Como se já tivesse feito aquilo antes. E ela já tivesse visto todas as versões. Meu coração disparou. Eu tentei mudar, fazer algo diferente. Qualquer coisa fora do padrão. Mas não consegui. Era como se meus pensamentos já não fossem meus. E então, pela primeira vez, ela se aproximou. Bem perto. Perto demais. E naquele momento, eu senti. Como se algo estivesse errado comigo. Como se eu estivesse atrasado. Deslocado. Como se eu não fosse o original. Eu saí dali, sem entender, sem olhar para trás. Mas desde aquele dia, tem algo que não sai da minha cabeça. Porque às vezes, antes de fazer qualquer coisa, eu sinto que já fiz. E no fundo, eu sei que tem alguém vivendo minha vida antes